Se eu tivesse pouco dinheiro ou então não soubesse como investir, eu seguiria essa sequência para investir certo. Bom, já comenta se esses 4 passos fazem sentido, se você fez parecido ou um pouco diferente, mas aqui a grande ideia é falar aquilo que muita gente talvez nunca ouviu, ou então muita gente pode estar fazendo diferente, aí você reflete se faz sentido, tá? A ideia aqui é dividir essa jornada em 4 grandes passos, de uma forma muito mais organizada e inteligente, para você não ficar perdendo tempo com coisas que talvez diminuam a sua rentabilidade ou seu patrimônio no médio e longo prazo. Se você não sabe como investir ainda, ou então tem um patrimônio pequeno aqui, exemplo, 100 mil reais, né? É claro que não é pouco dinheiro, mas 100 mil reais não é suficiente para sustentar você de forma vitalícia para muitas pessoas, né? Não é suficiente. Então você tem que seguir caminhos que vão te possibilitar ter um crescimento maior de patrimônio e também te possibilitar aí ter mais renda ativa, né, no seu próprio trabalho. Aqui eu não vou usar estratégias muito populares como os dividendos, por exemplo, para pessoas que estão começando ou então que já não tem tanto dinheiro assim, vamos dizer assim, porque essas estratégias elas são boas para quem já está numa fase de grande patrimônio, né? Não é o seu caso pelo que você clicou no vídeo. E se você assume que os dividendos são bons ali para quem tem 10, 20, 50 mil reais, você está abrindo mão de um grande potencial de crescimento. Aí é uma estratégia sua, mas você muito provavelmente vai ter uma rentabilidade menor do que quem assumir ali estratégias com maior crescimento ou valorização, caso esse seja o seu foco. E claro, se você está começando agora, você tem que começar pelos caminhos mais tranquilos, mais fáceis, que te poupem tempo para você aumentar a sua renda ativa. O primeiro passo da jornada que eu daria é uma coisa que praticamente ninguém fala, ou então você tem que pagar consultorias caríssimas para essas pessoas te colocarem meio que nessa ideia. A grande ideia aqui é você fazer um planejamento aproximado do seu patrimônio e da sua realidade em diferentes fases da vida. Esse aqui é um planejamento financeiro que você pode fazer aí com uma calculadora básica. Eu sempre uso o mapa do resultado para demonstrar visualmente para as pessoas isso, mas é você ter muita clareza dos seus objetivos de médio e longo prazo e ter ali uma boa noção se o seu patrimônio atual e os seus aportes mensais vão te levar efetivamente para isso que você deseja. Eu sei que as pessoas estão muito preocupadas em saber qual fundo imobiliário paga mais dividendos, qual ação vai subir, qual ETF eu devo comprar. Isso tudo é importante, mas não é a primeira coisa que você tem que se perguntar. Você tem que entender o seguinte: primeiro, você quer se aposentar? Muita gente quer, né? Então, quanto de renda passiva você deseja ter lá na frente? Seu plano atual está te levando para isso ou talvez está faltando dinheiro? Segundo, se você tem objetivos de curto prazo, como por exemplo, comprar uma casa, trocar de carro, fazer uma viagem, um casamento, você também precisa incluir isso no seu planejamento para ver se realmente vai dar certo ou se não vai. Se você não tem clareza dessas coisas, você está investindo sem ter um norte. E aí, qualquer solução vai te levar ali para um caminho que não vai te atender porque você não tem uma clareza disso. Então, o primeiro passo é o planejamento daquilo que você quer. Eu uso o mapa do resultado, é muito mais fácil para mim de fazer simulações, mas você pode fazer ali com as contas matemáticas, você acha facilmente isso no Google de como, né, se planejar financeiramente. É nessa fase que muita gente descobre que o patrimônio atual delas e o aporte que elas estão fazendo hoje muitas vezes não vai ser o suficiente, né? De novo, se você não tem ainda um patrimônio tão grande assim ou não sabe como investir, você muitas vezes tem dificuldades de entender quais ativos comprar, como construir uma carteira e assim por diante. E é nessas horas que você descobre que investir é muito importante e é muito bom, mas talvez você precise aportar cada vez mais. Então, se você investe R$500 ou R$1.000 e descobre que não vai para o plano que você deseja, e isso é muito pessoal, cada um tem um plano, você entende que vai ter que aportar cada vez mais dinheiro. E aqui, falando com as pessoas mais jovens, talvez, né? Se você tem, sei lá, tá na casa dos 20 anos, por exemplo, e você tá começando a investir agora R$100 por mês, é um ótimo começo, né? Você tem todo o mérito do mundo, isso é excelente, mas também é importante investir em si mesmo, né? Talvez fazer um curso que te dê uma nova habilidade, que te dê uma promoção no trabalho, terminar a faculdade, sei lá, aprender a falar inglês, aprender a mexer com IA, resolver problemas de verdade. Isso vai te trazer uma renda ativa que vai te proporcionar ali essa questão de fazer aportes maiores. Com os aportes maiores, você efetivamente vai decolar nos investimentos. Você não vai decolar com R$100 ou R$200 por mês, por mais que essa ideia seja tentadora, e é muito fácil ficar vendendo produtos falando isso, mas na realidade isso não vai te sustentar. Então tem que ter clareza de que com o planejamento você percebe se o que está fazendo hoje é suficiente ali para o seu planejamento pessoal, né, para os seus objetivos pessoais. Bom, para quem já está se planejando, deixou o like e se inscreveu no canal também. Aí sim você vai para a parte de ter o conhecimento efetivamente dos ativos. Então você já tem uma ideia para onde quer ir, quanto de rentabilidade vai ter, quanto de renda passiva deseja ter, e aí você busca os ativos mais inteligentes para poupar o seu tempo e você continuar fazendo aportes maiores. A grande ideia do conhecimento é você entender o que são os ativos, os tipos diferentes de renda fixa, variável, nacional, internacional, cripto, alternativos, ouro e assim por diante.
e entender aqueles que são mais interessantes para você no médio e longo prazo. Nessas horas, as pessoas geralmente entendem que se elas precisam aumentar o aporte da vida delas, afinal, você ainda não tem muito dinheiro, se você clicou nesse vídeo, né, era o título do vídeo, ou então você está começando a investir, tudo bem, todo mundo tem um começo, mas você entende que vai precisar aportar mais por mês. Ou seja, você busca os ativos que menos vão te tomar tempo e que são mais seguros para a sua realidade. Lembra, se você está começando alguma coisa agora, você talvez seja iniciante no assunto, você não pode pegar um carro de Fórmula 1, tipo fazer day trade ou escolher os próprios ativos, porque isso pode te dar um retorno muito grande, mas é muito mais difícil do que você ir pela média ou ir por alguma coisa de renda fixa mais segura. O seu objetivo aqui é entender os ativos que mais vão te poupar tempo e mais vão te dar liberdade para investir cada vez mais todos os meses. E aqui justamente que eu sugiro você, com os meus olhos arregalados aqui, né, já que você está começando agora, aí pelo ativo mais seguro, ativo não, né, pelo veículo mais seguro, que são os ETFs. Eles são muito mais simples de você investir, você tem muito mais eficiência tributária e eles vão te dar um retorno legal. Não vai ser o melhor retorno do mundo, absolutamente, de todas as pessoas, mas é um retorno bem legal, muito bom, muito razoável e que você talvez entenda que é o caminho mais inteligente para o médio e longo prazo. Afinal, você provavelmente tem um emprego que não é do mercado financeiro. Se você está vendo esse vídeo, você provavelmente não trabalha no mercado financeiro. Então, investir com os ETFs te ajuda muito a se expor de forma sistemática, inteligente e também pagando menos impostos. Aí você estuda ali nesse passo 2 essas vantagens todas e vai te sobrar muito mais tempo para terminar aqueles cursos, aquela faculdade, ou então o seu curso de inglês, para você ganhar cada vez mais dinheiro e aportar cada vez mais nesses ativos inteligentes. O terceiro passo da jornada que eu daria é justamente entender que os ETFs por si só, ou então as ações que você escolher, os fundos imobiliários que você escolher, ou então o tesouro direto que você escolher, você vai escolher o seu caminho, eles por si só são bons ativos, muitas vezes isolados, mas eles precisam de uma estratégia que eles conversem entre si. Então, por exemplo, se eu falar para você que tal ETF é bom, ou então o tesouro direto, por exemplo, o tesouro Selic é um bom investimento. Na minha opinião, ele não é o melhor, porque ele vai pagar imposto mais do que precisaria, mas ele é um bom investimento. Agora, quanto por cento da sua carteira ou quantos mil reais você deve aportar no Tesouro Selic? É lógico que existe um número em reais, é muito pessoal, mas o percentual da sua carteira, você precisa meio que ter um norte para controlar aquele seu planejamento. Aqui a gente começa a entender que o plano ele faz muito mais sentido quando a gente entendeu o passo 1 de um planejamento financeiro por fase, né? Você tem ali diferentes objetivos de curto, médio e longo prazo, e você também tem bons ativos que você já aprendeu a selecionar. Seja lá se são ETFs, que é o que eu recomendo você fazer, ou então se você é o mestre, você selecionou seus próprios fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, ou, sei lá, CRIs, CRAs, aí a escolha é sua. Mas a amarração desses produtos todos é o que vai formar a sua carteira de investimentos. A estratégia de quantos percentual colocar para cada ativo, de forma que você fique bem diversificado entre moedas, tipos de classe, tipos de renda. Por exemplo, dentro de renda fixa, você pode ter IPCA, pós-fixado, pré-fixado, nacional, internacional. Então, essas diferentes minúcias dos ativos, você efetivamente monta uma carteira, que você você consegue realmente diversificar e colocar ali a definição de risco por classe diferente, e aí você monta, digamos assim, as carteiras para suas diferentes fases de vida. Por que eu gosto tanto dos ETFs e a galera muitas vezes discorda de mim? Bom, o ETF é legal porque quando você começa a comprar ele, por exemplo, com 20 anos, 30 anos, 40 anos ou 50 anos, você consegue ficar com os mesmos ativos até os seus 60, 70, 80, 90, sem precisar ficar vendendo eles necessariamente. Quando você escolhe seus próprios ativos, você tem que comprar e vender eles muitas vezes para fazer o giro da carteira. E você vai pagando imposto de renda nesses giros. O ETF não. Você compra o mesmo ETF, mas dentro dele ele vai trocando os títulos, as ações e assim por diante. E você tem uma vantagem de comprar o mesmo fundo, né, o mesmo ETF, mas os ativos que estão lá dentro não são os mesmos sempre. Eles vão trocando. E aí você consegue comprar, vamos dizer assim, os mesmos ativos por muitos anos, economizando imposto. E aí, depois, você vai fazendo os rebalanceamentos através das compras e não precisando vender necessariamente os seus ativos. Daí sim, lá no final da sua vida, se é o que você deseja realmente de viver de renda, independente se você está usando aí ativos que pagam dividendos, aí você ficou 30 anos com estratégias que não crescem tanto, ou então, se você está fazendo vendas manuais, que é o que eu recomendo você fazer, aí sim você vai pagando um pouco de imposto de renda, mas vai pagar o mínimo possível legalmente para a estratégia mais eficiente de longo prazo, que combina a diversificação e a economia do seu tempo. A gente sempre brinca, né? Se você investir 30 anos num ETF, você vai assumir que a sua rentabilidade está na média e você vai ter um tempo disponível na sua vida gigantesco para aumentar os seus aportes todos os meses. Você vai trabalhar mais, ter uma nova habilidade e assim por diante.
Se você for muito bom, você consegue escolher os seus próprios ativos e aí você consegue bater essa média. Mas nem por isso você vai ter um retorno muito, muito melhor financeiramente falando. Às vezes você vai conseguir bater a média 1 ou 2% a mais do que o ETF, que é a média, vamos dizer assim, né? Só que isso não vai te deixar rico. Você ficaria muito mais rico se aportasse mais dinheiro. Eu tenho um vídeo que eu literalmente fiz a simulação, eu vou deixar recomendado aqui no final. E aí justamente esse terceiro passo é você ter a carteira com esses vários ativos que você aprendeu a selecionar, seja lá se for ETF, se for tesouro, se for ações, stock picking. Se você misturar tudo, a maioria das pessoas mistura tudo, né? Tudo certo, mas que você tenha clareza dos riscos das classes, dos ativos e de como eles conversam, porque isso varia de cada fase da vida. Aqui na Resulta Capital a gente sempre olha as 3 fases, né? Acumulação, transição e usufruto. Naturalmente, quem está em acumulação assume um pouco mais de risco, de renda variável, porque você tem mais tempo, né, mais anos aí de idade, por exemplo, para, enfim, né, se recuperar das crises de mercado. Como, por exemplo, você pode ter 50% em renda variável, por exemplo, se isso fizer sentido para você, mas para alguém que já está em usufruto, ter 50% de renda variável é possível, mas é muito arriscado na grande maioria dos casos, porque daí você pode ter uma queda aí de 50% no mercado financeiro e a sua renda cai ali 30%, 40%, já no momento que você está se aposentando. Então você tem carteiras diferentes para realidades que fazem sentido para o seu perfil de risco, mas também para a sua idade pessoal, mirando aqueles objetivos que você fez no passo 1, lá no planejamento. Tá vendo como tudo faz sentido? E aí o quarto e último passo, para você que já aprendeu a planejar, selecionar bons ativos e montar uma carteira que é uma boa estratégia para médio e longo prazo, é você realmente ter a independência de tocar isso e conseguir manter essa estratégia tomando pouquíssimo do seu tempo por mês e também ali fazendo uma revisãozinha anual para você reavaliar os seus objetivos, talvez fazer um rebalanceamento pequeno da estratégia e conseguir aí ficar blindado, digamos assim, das oportunidades que vão surgindo, que os assessores vão recomendando, que novos vídeos do YouTube vão surgindo e de coisas que talvez te tirem do plano, que, né, não vão garantir um retorno maior. A grande ideia é você ter menos giro possível da sua carteira, porque esses giros você vai pagando imposto, vai comprando ativos e vai se expondo a riscos que muitas vezes não foram calculados. E eu entendo que às vezes você quer inserir um ativo novo na carteira, mas nessa quarta etapa é o momento de você saber avaliar com muita clareza se investir numa nova oportunidade realmente é bom e faz sentido para você, que você tem estratégia, conhecimento e planejamento, e aí você realmente sabe avaliar se faz sentido ou se não faz. Eu costumo dizer que geralmente não faz sentido, mas é normal às vezes você querer um novo ativo, tá? Isso acontece. Por exemplo, eu gosto muito de ETF, naturalmente tem alguns ETFs que no Brasil ainda não tem, mas se um dia lançarem, eu cogito colocar nas nossas carteiras recomendadas, não com um peso gigantesco, mas como um percentualzinho satélite, caso realmente faça sentido. Não é para todas as carteiras, não é para todos os perfis, mas ali talvez compense colocar alguma coisinha a mais. Só que eu já tenho a boa noção de não sair colocando qualquer ETF novo que sai, ou não sair colocando qualquer nova ação que caiu, sei lá, só porque o governo é sócio e assim por diante. Então aqui é o momento de você ter essa clareza e não sair colocando na sua carteira ativos que realmente não façam sentido e que você possa seguir com esse planejamento, tomando o mínimo possível do seu tempo, né, só comprando ali todo mês aquilo que já está no seu plano, rebalanceando conforme um bom percentual que você já decidiu, né, através das compras, e aí ficando cada vez menos dependente de fazer as escolhas certas, né, de prever o mercado financeiro e também de ficar pagando taxas ou então custos muito altos para ter assessorias recorrentes ou então questões aí que acabam não necessariamente contribuindo aí para você ganhar mais dinheiro. Costumo dizer também que nessa quarta etapa você começa a entender que o mercado financeiro ele realmente vive dos giros do seu dinheiro, aquela história do sabonete, né? Quanto mais você passa a mão, mais ele vai derretendo. E aí você entende que, poxa, você já tem um planejamento para onde você quer ir, você já tem os ativos que sabe que são bons e você já tem a estratégia que atende ali o seu objetivo. Então por que você vai ficar trocando de ativos, pagando taxas ou comissionamentos para aquilo que não vai de acordo diretamente para o seu objetivo? E essas são as 4 etapas da jornada que você deve fazer, diferente provavelmente de todo mundo que fala aqui no YouTube. Acho que pouquíssimas pessoas conversam mais ou menos com essa ideia que eu tenho, que a maioria realmente está preocupado muito mais em escolher os ativos, do tipo qual paga mais dividendos, ou então qual ETF eu tenho que comprar, Anthony. E isso é uma pergunta importante, mas ela tem que ser feita no momento certo. A primeira pergunta, na minha opinião, é, cara, para onde é que você está indo? Qual o planejamento financeiro que você está tendo? Depois você até pode estudar um pouco dos ativos e entender quais fazem sentido ali em relação a uma exposição diversificada ou uma exposição que paga dividendos ou que, enfim, né, você queira assumir mais riscos de acordo aí com o seu perfil e objetivo pessoal.
E aí sim, depois você entende que as classes de ativos e a estratégia das carteiras é o que realmente você precisa focar. Isso vai ser responsável por grande parte do seu retorno no mercado financeiro. Assim, tem os números, né? O pessoal fala, né? 91% dos retornos dos investimentos é influenciado pelo asset allocation, né? A palavra em inglês aí, mas é pela alocação dos ativos. Basicamente é o quantos por cento você define para cada classe ou então para cada exposição geral ali de ações, renda fixa, ações internacionais, cripto. Quantos por cento você define importa muito mais do que o ativo em si que você está selecionando. Então, quando você define bons percentuais e tem boas exposições diversificadas, é muito mais relevante do que simplesmente bater uma média. E claro, você tem que ter esses planejamentos e essas estratégias percentuais conversando com o seu objetivo pessoal de risco. Algumas pessoas assumem 80% de renda variável na carteira. Não é o meu caso e não é o caso de quase ninguém do Brasil, mas talvez seja o seu caso. Porém, existem riscos. Quando o mercado cair, e ele vai cair nos próximos anos de um jeito ou de outro, né? Sempre tem uma nova crise vindo, sempre tem uma nova guerra vindo, você tem que ter estômago de aguentar. Talvez não seja para você. Para mim, por exemplo, não é. Eu não tenho 80% de renda variável na minha carteira pessoal. Mas aí você tem que saber fazer essa avaliação toda e concluir ali o melhor caminho para você. Se você gostou dessas 4 etapas, saiba que eu posso te ajudar lá na Central Resulta Capital. A gente tem literalmente as 4 etapas como o nosso core de toda a Central. Você aprende a se planejar com o mapa do resultado. Você tem o conhecimento com o ETF certo. Você tem as estratégias através das nossas carteiras, tanto o conteúdo educacional quanto as carteiras recomendadas, se você quer copiar ou se basear nelas. E por fim, a gente tem a independência, que é muito mais uma questão mental e de comportamento para você manter aí o seu plano para médio e longo prazo. E claro, você tem ali o meu suporte pessoal ali no WhatsApp exclusivo para os membros da Central RC, além das atualizações de mercado, tirar dúvidas, reforçar conceitos e olhar os ativos lá das carteiras recomendadas. Se você tem interesse, tem ali um link na descrição, no comentário fixado. Tenha certeza que você vai adorar estar na Central RC. E se você quiser ver aquele estudo que eu fiz em relação a investir na média, ou então bater a média, ou então investir na média e conseguir aportar um pouquinho mais, que é o que realmente vai te trazer patrimônio no médio e longo prazo, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, que eu mostro no detalhe essas simulações, para você refletir um pouco aí do que já ouviu na internet, se o que eu estou falando faz sentido, se não faz, aí você pode discordar de mim, vou adorar responder o seu comentário. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.